Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre o cuidado parental e também vamos iniciar o assunto da reprodução humana. Então, para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 17. A gente chama de cuidado parental o comportamento animal, seja ele paterno ou materno, ou seja, do pai ou da mãe, em relação à prole. Prole, pessoal, são os filhotes. Então, o cuidado parental vai ser o cuidado com os filhotes, tá? Seja ele feito pela mãe ou seja ele feito pelos pais. Esse cuidado parental, ele vai aumentar a chance de sobrevivência das espécies e, consequentemente, a manutenção dessa espécie no ambiente. Esses cuidados, muitas vezes, podem começar antes mesmo do nascimento, como é o caso, por exemplo, das aves, que elas vão confeccionar os seus ninhos antes da postura dos ovos. Após o nascimento, esses cuidados parentais são a alimentação, proteção contra os predadores, o abrigo em função das questões climáticas. Esses cuidados eles podem então ser realizados, pela fêmea, pelo macho ou por ambos, ou os dois vão cuidar. Então, se a gente perguntasse qual é a importância do cuidado parental para a prole, a gente pode dizer que ele vai aumentar a chance de sobrevivência dos filhotes e, portanto, vai permitir a propagação da espécie. Existem, pessoal, 4 tipos de sistemas de acasalamento, tá? Vamos vê-los? O primeiro é a monogamia, é o sistema em que o macho e a fêmea eles vão formar um casal que vai permanecer unido para sempre. Então, nesse caso, normalmente, os dois vão cuidar da prole, ou seja, dos filhotes. É um sistema observado entre muitas aves e em alguns mamíferos. Podemos citar como exemplo lobos cinzentos, papagaios, cisnes, pinguins, araras. Então, o macho e a fêmea eles vão formar um casal e assim será para o resto da vida, tá? Eles vão sempre se relacionar entre si, apenas esse casal. Já no caso de uma poliginia, vai ser o sistema em que os machos se acasalam com várias fêmeas, mas a fêmea com um único macho. Nesse caso, a fêmea normalmente é a responsável pelos cuidados com a prole. Nós podemos citar como exemplos a ovelha, o leão. E temos também a poliandria, que é um sistema ao contrário do anterior. Então, nós temos a fêmea se acasalando com vários machos e o macho com uma única fêmea. Aí, nesse caso, normalmente vai ser o macho que vai cuidar dos filhotes. Esse sistema, pessoal, a poliandria, ela acontece com bem menos frequência, tá? Então, tem uma ocorrência bem menor. Como exemplos, a gente pode citar a ave jaçanã e o cavalo marinho. E, por último, a poligamia. É o sistema em que os machos e fêmeas, eles se acasalam diversas vezes com diferentes parceiros. Nesse caso, qualquer um dos dois pode ser o responsável pelos cuidados com a prole, mas também é possível que não haja cuidado algum, como é o caso da maioria dos peixes e répteis, tá? Então, muitos peixes e tartarugas, eles fazem esse tipo de acasalamento, né, a poligamia, mas a gente pode citar também como exemplo o demônio da Tasmânia, o gnu e o gorila, tá? Eles são poligâmicos. E agora, pessoal, a gente vai só introduzir esse assunto de sistema reprodutor humano, tá bom? Só o comecinho realmente. Então, para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 19, claro, já do livro do 4º bimestre. Esse assunto a ser desenvolvido neste módulo, ele vai trazer uma série de informações que provocam muitas discussões, né? O sistema reprodutor, a gravidez, os métodos contraceptivos, as infecções sexualmente transmissíveis e tudo que se relaciona a esses assuntos, eles provocam, principalmente no adolescente, uma extrema curiosidade. Isso se explica pelas mudanças hormonais, mudanças físicas, mudanças comportamentais que ocorrem nessa fase do desenvolvimento do corpo de vocês. São assuntos, então, bastante importantes que ao longo das nossas aulas nós vamos estudar. Agora eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre os testículos e os ovários. Nós já vimos nas aulas anteriores, desde o início do ano inclusive, eles são glândulas, né? São glândulas mistas. Aliás, pessoal, uma palavrinha nova para nós, que os testículos e os ovários, eles também podem ser chamados de gônadas, tá bom?
Então, essas gônadas são glândulas mistas. Por que glândulas mistas? Porque elas têm tanto uma função exócrina quanto uma função endócrina, tá, pessoal? O testículo e o ovário, eles têm a função exócrina quando eles estão produzindo os gametas, tá? Então, a função exócrina dos testículos é produzir os espermatozoides e a função exócrina dos ovários é a de produzir os óvulos. Já na função endócrina dessas gônadas, nós temos a produção dos hormônios, tá? Então, vamos lá. A função endócrina dos testículos é a produção da testosterona, tá? E a função endócrina dos ovários é a de produzir o estrógeno e a progesterona. A puberdade, pessoal, ela é o período em que os meninos e as meninas vão passar por uma infinidade de modificações físicas e fisiológicas. Consequentemente, essas alterações vão refletir também nas condições psicológicas, emocionais e comportamentais na adolescência. A idade no qual ocorrem essas mudanças é geralmente entre 10 e 15 anos para as meninas e entre 11 e 16 anos para os meninos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a puberdade feminina. Ela tem início com a produção dos hormônios estrógeno e progesterona pelos ovários, como a gente já falou, né? Então, o ovário, que é uma gônada, né, uma glândula mista, ele vai produzir esses dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. Quando ele começa a produzir esses hormônios, iniciou-se então a puberdade feminina. O estrógeno, pessoal, cada um desses hormônios, melhor dizendo, tanto o estrógeno quanto a progesterona, eles vão ter funções diferentes no corpo da menina. O estrógeno, ele vai estimular o aparecimento das características sexuais secundárias. Já a progesterona vai preparar o corpo para a gravidez. Então, quando a gente fala em características sexuais secundárias, que são estimuladas pelo estrógeno, a gente vai citar aparecimento de pelos, tanto nas axilas quanto na região genital, o alargamento dos quadris, o acúmulo de gordura na região das coxas e das nádegas, tá bom? Agora um pouquinho sobre a puberdade masculina. Ela tem início com a produção da testosterona. A testosterona ela é produzida nos testículos e é responsável pelo aparecimento de características sexuais secundárias. E quem são as características sexuais secundárias nos meninos? Então, nós teríamos um crescimento em termos em altura mesmo, né? O aparecimento de pelos, isso pelo corpo todo, né? Então, tanto no abdômen, nas pernas, na região genital, barba, bigode, na axila, né? O aumento de massa muscular, crescimento de testículo, do pênis, tá? E hoje tem tarefa, pessoal. Vocês vão fazer as páginas 19 e 20 e lá no final a tarefa 28 nas páginas 51 e 52. Sendo assim, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!